aqui. Bom, é isso aí. Tá gravando? Tá, beleza. Vocês fizeram na prova de vocês aí no inglês. Interpretação de texto não teve, mas teve presente contínuo, teve passado contínuo, teve pronomes reflexivos e adjetivos. Então, claro que aqui tem todo o conteúdo da unidade. Pode ser que caia ou não na prova, porque é muito grande, às vezes é muito grande. Então, eu não lembro que caiu os adjetivos. Eu acho que eu nem coloquei, porque ficava muito grande. Então, 4 conteúdos. E aí depois aqui mais 3 conteúdos. Verbos de modo, preposições e artigos. Artigos é muito tranquilo, a N dentro é muito fácil, nem precisa. E as preposições in, on, at também não. Então, eu sempre escolho o maior, o que tem mais relevância. E aqui nesse aqui são os verbos de modo, verbos modais, que é o can, could, should, must, might, may, would, have to. Então, são esses. Esse eu tenho certeza que eu coloquei lá na prova, porque são importantes. Aqui, ó, com certeza, os contínuos estavam lá. Reflexivo podia estar, mas é sempre assim. Lembrando que a referência à atividade maior é o mais importante. Por isso que a gente não coloca tudo. Senão ficaria grande demais. Mas isso foi a prova que vocês fizeram na segunda-feira. E eu espero que tenham feito bem, né? E está tudo tranquilo lá. Agora, para essa semana... Não, para a semana que vem, dia 30... Dia 30 vai ser quarta-feira, né? Vocês vão ter na prova loísmo, leísmo e laísmo, que é lo, lê, lá, de forma geral. Lo, adjetivo masculino. Le, que é o impessoal. E lá, feminino. Por exemplo, recuerde Maria, yo la encontré. Tá vendo? Eu encontrei a Maria. Então, eu la encontrei. Estou hablando com tu hermano. Eu lo avisé deste. Então, hermano, lo. Por exemplo, vou le visitar. Eu não sei se eu vou visitar um homem ou uma mulher. Vou le visitar. Então, quando surge a dúvida, le. Então, lembre-se disso. Quando eu tenho certeza do que eu estou me referindo, se é feminino, lá. Se é masculino, lo. Se surgiu dúvida que pode ser um ou outro, se não tem certeza, le. Em português, isso aqui nada mais é do que eu o encontrei, eu a encontrei. Por exemplo, agora eu digo, se a frase é só isso, eu encontrei a quem? Eu não sei se eu encontrei a ele ou a ela. Aí seria o le. Em português não tem o le, porque não tem esse indefinido. Claro que isso também tem plural, que é los, las e les. Então, isso aqui não fica apenas neste, fica no lo, los, lá, las e le, les. São todos eles. Aí você separa com os masculinos, com os femininos, quando der certeza, e quando surge a dúvida, les. Lembrando que, claro que isso não vai cair na prova, mas o lelês é uma questão de adaptação, ele não é correto gramaticalmente. Gramaticalmente é lo-los e lalás, mas tudo bem. Então esse é loísmo, leísmo e laísmo. Tem que achar o sujeito na frase, achar o sujeito para saber se eu vou usar lo, le, lá. Los, les, las. Beleza? Claro que você não precisa analisar. Objeto indireto, nada disso, esquece. Depois, um dia você pode até analisar, mas não precisa agora pelo momento. É só saber se é masculino, feminino ou indefinido. Pronto, acabou. Isso é uma parte da prova. Segunda parte da prova, os héteros. E aí eu tenho os 3 héteros específicos. Lembrando, se é hétero, tem mais de um. Não é mono. Mono 1, hétero mais de 2. Falando primeiro de hétero semântico. Se eu estou falando de semântico, é porque a escrita de uma língua parece com outra língua. Então, se eu falar brinco,
Brinco em português é o verbo brincar. Brinco em espanhol é pular, saltar. Então, eu digo, el chico dá brincos na classe. Tem nada a ver que ele presenteia as meninas com brincos, não. Ele fica saltando, pulando. Então, heterossemântico, as palavras que parecem a escrita uma coisa, mas é outra coisa totalmente diferente. A escrita parece uma coisa, o significado é outra, beleza? Heterossemântico. Aí tem um monte dela, tem embaraçada, tem brinco, tem... Eu passei um monte, uma lista enorme para vocês. Então, usa aquela lista. Usa aquele monte lá. Héteros genérico. Se eu estou falando de gênero, masculino e feminino. Aí é o inverso. Se eu tenho masculino em português, é feminino em espanhol. Ou se eu tenho feminino em português, é masculino em espanhol. Nunca vai ser igual. Se ele caiu nessa lista aqui dos heterogenéricos, é porque eles têm o gênero trocado, o gênero inverso. Por exemplo, vamos pensar aqui, miel. Miel é mel, em português é o mel. Automaticamente em espanhol, la miel. Por exemplo, eu tenho aqui leche, é o leite. Automaticamente, la leche. E aí, viaje. Em português é a viagem. Automaticamente, el viaje, masculino. Então, aqui você vai precisar dos artigos. Artigo masculino, el, barrinha, los. E o artigo feminino, la, barrinha, las. Então, você provavelmente na prova vai ter que escolher um desses artigos para o gênero. Gênero masculino, el e los. Gênero feminino, la, las. Vai estar lá na prova, por exemplo, puente. Você vai ter que saber se é el puente ou la puente. Pensou em português, a ponte. Logo, el puente. Pensa em português e troca. Coloca o inverso do português que você não erra nunca. Outra coisa que é para ajudar, todas as palavras em português que terminam com agem, que são a paisagem, a mensagem, a imagem, a aterrissagem, todas, 100% em português são femininas. E também as agens, agem e agens, são todas femininas, todas. Logo, automaticamente, espanhol, todas arre. E aí todas viram masculinas. Então, toda palavra que terminar em português com agem, ela é feminina. Ela vai transformar para o espanhol arre, masculina. El paisaje, el mensaje, el imaje, el anotaje, ele... Tudo. Tudo. Ok? Isso já é dica. E aí vem as heterotônicas. Se eu estou falando de tônico, eu estou falando de acento. A tonicidade da frase. Às vezes nem é acento, é a sílaba tônica. Então, a sílaba tônica é a mais forte. Já sei que se ela é sílaba tônica em português, ela não vai ser a mesma sílaba em espanhol, vai ser outra. Porque é hétero, senão seria mono. Então, por exemplo, pensa aí, burocracia. Em português, burocracia. Essa é a sílaba tônica. Eu já sei que essa em espanhol não é. Essa seria burocracia. Seria uma antes. Em ordem geral, não é regra. Em ordem geral, uma sílaba antes da do português. Dá mais ou menos, dá certo. Uma sílaba antes. Por exemplo, burocracia, burocracia. Geralmente dá muito certo, mas não é regra. Por exemplo, todas com esse A, geralmente dá. Burocracia, democracia, advocacia, todas dão. Já tem esse crácia. Mas é herói, por exemplo, em português. Herói. Herói. É sempre assim. Ok? Então, lembre-se, se eu estou falando de heterotônica,
por obrigação, por cair nesse símbolo de heterotônica. A sílaba tônica é diferente do português. Nunca, 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 nunca igual. Então, sílaba tônica, lugar diferente do português. Então, aqui relembrando. Heterossemântico, a escrita parece uma coisa, mas o significado é totalmente diferente. Heterogenérico, o gênero é inverso do português. Não é o mesmo gênero. Heterotônica, a sílaba tônica num local diferente da do português. Lembre-se disso. E aí eu só vou aqui compartilhar a tela com vocês mais uma vez para mostrar a atividade que eu mandei para vocês, que vocês têm lá, não precisa abrir nada. E não tem tarefa hoje, como eu falei. É só para relembrar essas atividades aí. Não, estou indo no lugar errado aqui, gente. É muita pasta, é muita coisa, é muita... Jesus toma conta. Terceirão, terceirão, terceirão. Passou demais, é aqui, terceirão espanhol. Os héteros. Eu mandei esse documento para vocês têm lá no Word de vocês, vocês têm lá no... Vocês já fizeram ele. Então, ó, no próprio documento eu coloquei aqui um monte de palavras que tem. Português uma coisa, espanhol outra. Então, são as héteros genéricas. Porque, ó, todas em espanhol com L masculinas, todas em português femininas. Aqui embaixo o contrário. Todas em espanhol femininas, todas em espanhol português feminino. Todas espanhóis femininas, toda português masculinas. Então, eu até coloquei dois quadros aqui separados. Então, aqui todos os héteros genéricos. Beleza? Aí, continuando o exercício, passei, vem aqui. Héteros semânticas. Olha o tamanho da tabela. Um monte aqui. Todas que parecem, mas não são. Então, aqui, ó. Apelido, berro, bolsa, brincar, ó, brincar. Cepijo, serrari, blá, 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 um monte delas. Que não tem nada a ver a escrita de uma coisa com o significado dessa mesma coisa. Então, eu aconselho a estudarem também essa tabela aqui. E a outra tabela são as heterotônicas. Olha mais um monte delas que eu peguei. Peguei, claro, todas elas eu peguei as mais comuns. Isso não é o ponto final, né? Mas eu peguei as mais comuns. Então, pega, por exemplo, aqui, ó. Polícia, em português, virou policia. Parasita, parásitos. Nível, nivel. E aí continua com um monte delas. Então, eu vou fazer o seguinte, vocês já fizeram isso aqui. Eu vou apagar o exercício. Não vou nem apagar, eu vou mandar de novo isso aqui no grupo de vocês. Não sei se vocês já perderam, já mandaram, jogaram, já esqueceram. Vou mandar no grupo da aula de vocês, de sala de vocês, para vocês terem como referência. E aí vocês estudam, aí tal, é cada um com o seu cada um. E aí vocês vão ter os 3 grupos mais comuns. O grupo das... Vou até fazer uma marquinha aqui, isso aqui eu posso apagar fácil. O grupo das héteros genéricas, que é o gênero inverso, masculino, feminino, feminino, masculino. O grupo das héteros semânticas. Ô, papai, dá um mouse bom. Aí, pronto. Tá, o mouse não quer me obedecer não, mas tá bom, deixa ele ali. O grupo das héteros genéricas. Esse é das... Opa, foi demais. Aqui. Cadê o outro grupinho? Ah, aqui embaixo, que eu estou pulando um grupo, outro, foi mal. O grupo das heterossemânticas, que parece, mas não é. E aqui embaixo, o grupo das heteros tônicas. A sílaba tônica num local diferente do português. Então, lembrem-se, qualquer hétero, por obrigação, tem que ser diferente do português. Nunca igual. Qualquer hétero. Se é semântico, a escrita é diferente. E o significado também é diferente. Se é genérico, o gênero é inverso. E se é tônica, a sílaba tônica é diferente. Beleza? Então, isso é regra, isso é lei. Isso
Tem que ser. Beleza? Bom, Marlon, você que chegou agora. Alguma dúvida? Só explicando, Marlon, antes de você responder aí. Vocês já fizeram a prova de inglês, então não fazia sentido eu ficar revisando o inglês para vocês. Eu escolhi revisar o espanhol, porque vocês têm prova na quarta-feira. E aí eu estou falando ali, revisando ali. Heterogenérico, heterotônico e heterossemântico. Você ficou na dúvida disso? Tiagão, você ficou na dúvida de alguma coisa? Não, de boa, Walter. Beleza. Aí, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, Marlon, antes de você sair, porque aí eu reviso. Ô, Tiagão, se você não tem mais dúvida, aí você fica na paz, irmão, fica livre aí. Se você quiser continuar, se quiser, tá de boa. Só vou passar para o Marlon ali o que eu passei antes, que ele acabou chegando atrasado. Antes de passar lá no outro lá que você já viu, são os héteros, os 3 héteros. Semântico, a escrita parece, mas é o significado diferente. Genérico, o gênero inverso. Tônico, a sílaba tônica, lugar diferente. Antes desse, Marlon, tem também esse aqui, na primeira coisa. Loísmo, leísmo e laísmo. Lembrando, lo, le e lá. Essa é a palavrinha que você precisa lembrar. Você não vai completar laísmo lá, né? Lo é masculino, lá é feminino e le quando surge dúvida, quando você não sabe, quando fica indeciso. Igual eu falei com o Thiago ali. Eu conosco a Juan, ou a Pedro. Eu lo vi. Então, Pedro, eu lo vi. Maria é minha amiga. Eu la encontrei. Estou falando da Maria. Então, lo masculino, lá feminino. Eu le encontrei na classe. Encontrei quem? Pode ser ele ou pode ser ela. Então, eu le encontrei. Quando eu não sei o gênero, le. Isso tudo também tem os plurais. Mis amigos, yo los amo. Mis hermanas, yo las amo. Eu les dei um regalo. Dei um presente a eles ou a elas, eu não sei. Então, eu les dei um presente, um regalo. Certo? Então, essas 3 palavrinhas, lá feminino também tem um las, lo masculino também tem um los, e le, na dúvida, também tem les. Isso é o que vai cair na prova de vocês. Loísmo, leísmo e laísmo, e também os héteros. Semântico, genérico e tônico. Beleza? Isso é a prova de vocês. Isso é a revisão para o espanhol, que vai ser quarta-feira, dia 30. E aí, agora, é isso aí, irmãos. Não vou ficar enrolando vocês. Acabou, acabou. Se não tem dúvida, eu desejo a vocês boa sexta-feira. Bom dia de aula, boa prova. Fica na paz. E aí, estão dispensados. Tchau, tchau. Até mais. Vou até parar a gravação aqui.